Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Estamos mais uma vez, nesse dia, iniciando o nosso programa Catequese Missionária. E nós continuamos, com o nosso tema, o tema do nosso programa, que é sobre a catequese, sobre a Santa Missa. E nós estamos falando das partes da Santa Missa. Nós começamos falando do desenvolvimento da Santa Missa, o contexto histórico, a origem, as mudanças, tudo o desenvolvimento. Depois nós começamos com a procissão de entrada e fomos desenvolvendo, os momentos da Santa Missa. E nós já estamos no rito da paz. É muito interessante que o rito da paz ele acontece logo após a oração do Pai Nosso. Terminou o Pai Nosso e tem aquelas duas orações pequenininha, que é o prolongamento da oração do Pai Nosso. Aí já vem o rito da paz. O rito da paz ele sempre aconteceu dentro da liturgia, porque era um costume desde os primeiros cristãos que tinham esse cumprimento, essa saudação, antes de aproximar da Santíssima Eucaristia. É claro que na antiguidade isso era feito de um modo mais, eu posso dizer assim, de um modo um pouco melhor, mais simbólico, mais afetuoso, e mais concentrado. Aí depois, com o passar do tempo, isso virou praticamente quase que alguma coisa um pouco bagunçada dentro da Santa Missa. Mas só que isso não fez com que tirasse de dentro da liturgia. Continua ainda dentro da liturgia, não é uma ação obrigatória dentro da liturgia, mas tem um sentido profundo na liturgia, Porque às vezes, em algumas igrejas, se dão muita importância ao abraço da paz e esquece do que vem a seguir, que é o mais importante, que é o Cordeiro de Deus, Então, às vezes, nesse abraço da paz, na saudação da paz, às vezes prolonga demais, O povo, às vezes, faz aquela bagunça na liturgia. A liturgia não permite isso, porque na liturgia tudo é muito bem ordenado, muito bem concentrado, muito recolhido na liturgia, porque estamos celebrando o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é algo assim mais interiorizado, mais concentrado. Mas mesmo assim, ainda permanece o rito da paz, É claro que a gente não pode prolongar demais, batendo palmas, cantando, Quero te dar a paz. Esse canto, ele não cabe nesse momento. Inclusive, a liturgia, ela não propõe nenhum canto para esse momento. É só um gesto muito rápido, em que você cumprimenta as pessoas que estão do seu lado. O padre também ele não vai sair do altar para cumprimentar todo mundo no meio da igreja, como às vezes alguns, para querer, dizer que está muito próximo do povo, fazem isso, mas isso não está muito correto. E essa paz que se oferece na hora nesse momento, não é uma paz qualquer, É a paz que o próprio Deus pode dar. Por isso que a gente fala, a paz de Cristo seja sempre convosco, Inclusive, até o primeiro que faz essa saudação é justamente o sacerdote, Em João 14, 27, diz o seguinte: Deixo-vos a paz vos dou. Não a dou como o mundo dá.
Ou seja, a paz que se oferece é a paz que Deus oferece, é a paz que Cristo oferece. É uma paz completa. E essa paz é fruto, aí a gente vai entender, é fruto do perdão que nós recebemos do próprio Deus. Inclusive, antes dele, é por isso que a gente pede perdão mais uma vez na oração do Pai Nosso, né? Como eu já disse, a gente pede perdão pelos nossos pecados, não pelos pecados dos outros. Antes, né, de o presidente convidar todos os fiéis para que se saudem mutuamente no amor de Cristo, ele recorda as palavras de Jesus fazendo um diálogo com o povo. O padre diz o seguinte: o Senhor Jesus que dissestes aos vossos apóstolos, isso depois da oração do Pai Nosso. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Então essa paz, ela vem justamente de Deus, né? Da Santíssima Trindade. E depois dessa breve oração, né, que é a segunda depois do Pai Nosso, aí todo o povo responde o amém. Quer dizer, está concordando com aquilo que o padre acabou de rezar. E logo em seguida, esse amém, o padre voltando para o povo, o padre diz, saúda o povo dizendo: a paz do Senhor esteja sempre convosco. E aí todo mundo responde o motivo pelo qual eles estão ali naquela, eu vou dizer, naquela assembleia, né? Aí o povo, todo mundo junto, responde: o amor de Cristo nos uniu. Né? Inclusive na Santa Missa tem alguns momentos marcantes e bem fortes que vão sempre expressar que Deus, o próprio Cristo, está na celebração fazendo com que aquilo aconteça. E é por isso que todos estão ali reunidos numa mesma fé, no mesmo espírito, para celebrar este mistério que o próprio Deus espera que nós celebremos, não é? Então isso é bastante importante, né? Em alguns momentos também o sacerdote vai dizer: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, né? E aqui ele vai dizer: a paz do Senhor esteja sempre contigo, né? O amor de Cristo nos uniu. Essa é a nossa resposta. E depois do abraço da paz, né? Já logo em seguida vem a fração do pão. E durante a fração do pão, todos os fiéis em pé, né? Esse gesto é em pé, feito em pé também. Todos os fiéis, eles rezam o Cordeiro de Deus. Ou seja, mais uma vez, eles vão pedir Deus perdão para poder receber a Santíssima Eucaristia logo em seguida. Enquanto os fiéis rezam o Cordeiro, o sacerdote, ele parte o pão. Ele parte o pão, tira um pedacinho do pão, coloca no cálice. Esse pedacinho do pão que se coloca no cálice, da Eucaristia que coloca no cálice com vinho consagrado, ele tem um simbolismo bastante interessante, né? Ele remonta à igreja primitiva, a igreja no tempo dos pós-apostólica, né? Em que os bispos, nas suas, eu vou dizer, nas suas catedrais, né? Os bispos celebravam a Santa Missa e nessa hora ele repartia o pão, como faziam os apóstolos, né? E como fez Jesus também na última ceia. E aí ele dava para que pudesse ser levado, né, esse pedacinho de pão para as demais paróquias ali próximo de Roma, ali próximo a Roma, né? E aí o que acontecia? Aí todos os padres, na hora da Santa Missa, na hora que chegava nesse momento, né, da consagração, eles pegavam esse pedacinho de pão partido, né, e colocava dentro do cálice. Isso que o bispo daquela região ali, ou o papa, né,
já tinha consagrado antes, ele pegava isso, colocava no cálice simbolizando a união de todas as igrejas e a união de todos os padres, né, com o seu bispo, né, com o seu presbitério. E aí esse era o significado. Mas com o passar dos tempos, né, isso foi deixando de lado, mas o significado ainda continua, prevalece o mesmo, né? Ainda simboliza a união. E é interessante a gente notar que nesse momento vai existir, nós vamos lembrar a união das duas naturezas, né? É bastante interessante prestar atenção nesse detalhe. E essa união das duas naturezas, nós podemos entender muito bem o que significa. Essa união é nada mais, nada menos do que o momento da encarnação do Verbo. Então aí, para ficar um pouco mais claro, a gente pode notar que o pedacinho de pão simboliza a natureza humana. E o vinho que está ali dentro do cálice, já não é vinho mais, né? Claro, já é o sangue de Cristo, simboliza o próprio Deus. Que aí se unem, que nós, se fôssemos falar da encarnação, nós iríamos dizer essa união dessas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, aí vai significar, né, que é uma união hipostática, isso falando da encarnação. E lembra realmente isso, né, a encarnação do Verbo. E aí nós vamos perguntar, mas por que o padre precisa repartir o pão? É muito simples. Na última ceia, nosso Senhor fez essa mesma coisa. Ele repartiu o pão e distribuiu para os seus apóstolos, né? E é justamente por isso que na igreja primitiva, que os bispos e até o Papa, né, ele repartia o pão e dava um pedacinho desse pão para levar para as outras igrejas ali próximas, para que os padres pudessem participar, né, em unidade com o seu próprio bispo. É claro que hoje não é assim mais, né? Cada padre reparte o pão e tira o pedacinho, ele mesmo coloca desse pedacinho do pão dentro do próprio cálice, né? Então, o gesto é diferente, mas o sentido é o mesmo. E o partir o pão, né, além de simbolizar, de relembrar aquilo que nosso Senhor fez, né, na última ceia, o partir o pão significa a morte de Cristo, né? Se entregou, se imolou, morreu, né? Se sacrificou. Esse é um ponto auge do simbólico na Sagrada Liturgia. Muito bem. Partiu o pão. Quando o padre está partindo o pão, coloca um pedacinho dentro do cálice, ele vai fazer a seguinte oração. Esta é a união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo, Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Então aqui, nessa oração que ninguém ouve, né, porque ele está fazendo em silêncio, porque os demais fiéis estão rezando o Cordeiro de Deus, né? Aí alguém vai me perguntar, ué, mas quer dizer então que o padre não reza o Cordeiro? Não, ele não reza o Cordeiro porque ele está fazendo outra coisa, né? Ele está na hora da fração do pão. E como ele reza em silêncio, essa é a oração que eu acabei de mencionar, então ele não vai ter tempo de rezar o Cordeiro. E aí se alguém me perguntasse, ué, mas se o padre estiver celebrando sozinho, não vai rezar o Cordeiro? Sim. Se ele estiver celebrando sozinho, ele vai rezar o Cordeiro. Depois do Cordeiro é que ele vai fazer essa parte aqui da oração da fração do pão, né? E às vezes alguém pergunta, ué, mas por que a gente não ouve essa oração? Porque essa oração, ela se chama oração secreta, né? Ou seja, uma oração em silêncio, que só o padre faz, né? Só cochichando, falando baixinho, né? Como acontecia na maioria das partes da missa tridentina, né? Conservou ainda alguma coisa, né? Então o padre reza em silêncio, porque essa é uma oração só dele, né? Então o povo não precisa ouvir. E quando o povo precisa ouvir, ele vai rezar em voz alta.
Muito bem. E depois também acontecem umas coisinhas interessantes, umas oraçõezinhas pequenininhas, né, umas jaculatórias bem pequenas na liturgia que nós não ouvimos, mas que o padre faz, mas é bom a gente saber. Quando o padre recebe, ele vai comungar o pão, né? Ele se inclina um pouquinho, né, no altar, e antes dele receber a sagrada espécie, né, do pão eucarístico, aí ele vai rezar uma oraçãozinha, bem pequenininha, né? Essa oração, ela é bastante interessante. Ela fala assim, ó. Deixa eu ver aqui como que é. Tinha anotado aqui, mas eu rabisquei, infelizmente, né? E às vezes a gente esquece também. Tá bem. Quando o sacerdote vai receber, ele mesmo, né, vai receber a comunhão, porque é interessante, porque o sacerdote, depois que ele vira um padre, né, o diácono, depois que ele vira padre, aí ninguém mais dá a comunhão para ele. Ele mesmo vai lá e recebe a comunhão. Ele mesmo vai e se dá a si mesmo a Sagrada Comunhão. Enquanto que para o diácono, para o ministro, para as irmãs, para os leigos, tudo, é sempre alguém que dá a comunhão. Ele não pode receber ele mesmo, né? Porque ele não é aquele que produziu o sacrifício, que celebrou o sacrifício, que fez o sacrifício acontecer. Quando ele recebe o pão, ele reza o seguinte: que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Na missa antiga também, quando o padre apresentava a Eucaristia para o fiel, ele falava que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo te guarde para a vida eterna. Aí o fiel só dizia amém. Agora foi simplificado e hoje o sacerdote só fala apenas o corpo de Cristo e o fiel fala amém. Olha que tem que falar amém, viu? Porque se não fala amém, a consequência disso é que não está acreditando naquilo que está recebendo, né? Então, depois, no outro momento, a gente vai falar como é que deve se preparar para participar bem da Santa Missa. E depois, também, né, eu já estou adiantando um pouquinho, né? Quando o sacerdote vai receber, ele vai comungar do sangue de Cristo, do cálice, aí ele também faz uma oraçãozinha pequenininha. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Aí ele comunga do cálice. Só lembrando que quem comunga primeiro é o padre. Enquanto o padre está comungando, está todo mundo em pé e em silêncio. Não pode sentar antes, né? Porque esse momento é muito importante na celebração. Ou seja, o sacrifício ali está sendo consumido, né? Depois vai ser consumido pela família, né? Que são todos os fiéis. E aí o padre tem que comungar primeiro, a gente tem que ficar em silêncio, a música não canta, os fiéis ficam todos em pé. Só depois que o padre comunga do cálice, aí que a música começa a cantar, aí que as pessoas já podem se dirigir até próximo do altar para receber a comunhão. E quem não vai receber a comunhão pode fazer uma comunhão espiritual, pode ficar no seu lugar, aí pode sentar, pode ajoelhar, né? Para fazer a comunhão espiritual, ou então para se preparar melhor para receber a comunhão eucarística. E é interessante, por que será que os fiéis ainda precisam, antes de receber a Santíssima Eucaristia, depois da consagração, eles ainda precisam pedir perdão? Porque eles ainda se sentem indignos de receber a comunhão. E por causa disso, eles se sentem na necessidade de rezar mais uma vez, pedindo perdão. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E enquanto isso, o sacerdote se inclina, olha que coisa interessante, se inclina sobre o Santíssimo Sacramento, pede a Jesus
que aquela comunhão seja para a sua salvação. E quando ele faz esse gesto, né, de se inclinar e rezar um pouquinho ali sobre as espécies eucarísticas, né, pedindo para que seja digno, né, de receber naquele momento ali a salvação que está sendo proposta, que está sendo oferecida ali, ele se inclina em reverência às sagradas espécies e depois, com o gesto de adoração, ele ajoelha. Ele ajoelha como adoração, né? E depois que ele faz esse sinal, né, esse gesto de adoração, aí o que acontece? Aí ele se levanta, toma do pão da Eucaristia, do corpo de Cristo, eleva, não em cima do cálice, como muita gente, como alguns padres fazem, né, porque essa hora é só o corpo de Cristo mesmo. Aí ele eleva o corpo de Cristo já partido, né, não reconstituído, vai mostrar para o povo o pão partido para dizer o sacrifício aconteceu, né? E aí ele vai mostrar as sagradas espécies para o povo e vai dizer com voz alta, bom tom e bem claro, bem firme, bem solene, ele vai dizer: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, ele vai mostrar essa possibilidade da gente estar sempre pedindo perdão. E outra coisa também interessante na Santa Missa é que o padre ele pede mais perdão a Deus por causa dos seus pecados, e o pecado do povo também, consequentemente, do que os próprios fiéis, né? Depois, quando eu for fazer a recapitulação de tudo que nós falamos, aí eu vou ver se eu consigo lembrar de falar isso para vocês, né? E aí depois que o padre faz esse gesto, né, que mostra a Eucaristia para o povo, né, o pão da Eucaristia, aí o que acontece? Aí o povo vai fazer uma oração também, né? E essa oração ela é tirada da Bíblia, como a maioria das orações, né, que estão na Santa Missa. Eu vou ver se eu anotei essa oração, mas eu acho que não, infelizmente. Mas eu acho que eu a lembro, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo, né? É isso que nós rezamos, né? Repetindo uma passagem da Bíblia, né? Aquele centurião que tinha um servo, né? Que estava doente, que pediu para Jesus curá-lo, mas que Jesus foi e curou. Se eu não estou enganado. Eu anotei, mas eu apaguei, infelizmente, né? Mas eu vou explicar isso depois direitinho, né? Porque a gente só está perpassando as partes da Santa Missa, né? Os gestos, né? Os movimentos, a postura, as orações e assim por diante, o sentido de cada coisa, né? E depois também, se alguém depois tiver uma dúvida, não precisa ficar acanhado, pode pedir esclarecimento que a gente vai pedir, vai tentar, né? Vai tentar ajudar também, porque nesse campus ninguém pode ficar ignorante, tem que conhecer bastante sobre a celebração da Santa Missa, porque é o centro da nossa vida. É o principal, é o que dá vida à igreja, é o que dá vida ao cristianismo, é o que dá vida ao mundo. E a gente precisa celebrar bem. Se a gente não conhece bem algo, não tem como a gente celebrar bem. A gente vai ficar inventando coisas, vai deixar de fazer o que tem que fazer e vai colocar coisas que não tem, né? Então, nós finalizamos esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco e vamos continuando com as partes da Santa Missa. Voltamos com a nossa catequese sobre a Santa Missa. E nós, no bloco anterior, nós falávamos
do Cordeiro de Deus, né, da oração secreta que o padre faz sobre as espécies eucarísticas, né? E quando o sacerdote eleva o pão consagrado e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em que nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada ou minha casa, né? Mas dizei uma palavra e sereis salvo. Essa frase, ela é tirada da resposta do oficial romano, o centurião, que deu a Jesus, né? Mateus 8:8. Foi isso realmente que ele disse para Jesus, né? Eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Ou seja, não precisava de Jesus. Só o fato de Jesus estar entrando na casa dele ou dizendo uma única palavra, ele já estaria salvo, né? Já teria conseguido alcançar a graça que ele tanto desejava. E aí, depois disso, né, que o sacerdote comunga, que a gente está ali de pé firme, atento, né, em silêncio, e esse é o momento de silêncio. Não é momento para ninguém cantar, ninguém bater palma, palminhas para Jesus, não tem isso não. A liturgia em nenhum momento tem isso, né? E esse principalmente. E aí está todo mundo em pé, né? Não ajoelhado, em pé ainda, esperando que o sacerdote comungue, né, das sagradas espécies. E depois os fiéis vão comungar também. A comunhão eucarística é um alimento que fortalece os pecadores. A comunhão, ela não é uma coisa, né? Não é um alimento para os anjos, por assim dizer. Ele é um alimento dos pecadores mesmo, né? Porque ela fortalece, ela apaga os pecados veniais, né? Ela faz a gente ter força para vencer os pecados que vão nos atormentar, né, no decorrer da nossa vida e assim por diante. Mas para isso a gente tem que preparar bem, né, para receber a graça sacramental, né, desse sacramento tão importante para a vida da igreja. Isso aqui já foi dito. Então, quando a gente aproxima, né, o padre terminou de fazer as suas rezas lá, de comungar, né, de fazer o seu momento de intimidade com Jesus Eucarístico, aí vai começar a distribuição da Eucaristia para todos, né? E aí o momento propício da gente expressar a nossa fé, a nossa profunda devoção, nosso profundo respeito e também profunda adoração. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz que quando a gente aproxima para receber a Sagrada Comunhão, a gente precisa fazer uma profunda reverência. E isso está bem acentuado lá. Como agora, na atualidade, quase ninguém mais faz essa profunda reverência, porque não é uma profunda reverência, você chega lá em pé diante do padre e simplesmente coloca a língua para fora e ele coloca a Eucaristia na boca e você vai embora. Isso não é reverência, né? Santo Agostinho diz que a gente precisa primeiro adorar e depois comungar. Então, se você está lá no seu banquinho bonitinho, né? Então, vai direitinho pelo corredor central, na fila, né? É mais uma procissão que acontece na Santa Missa, né? Depois eu vou falar de todas elas de novo. Mas esse é o momento que você vai concentrado, né? Se você vê que tem alguma falta grave, né? Se você não está muito bem preparado para receber a Santíssima Eucaristia, não vá. Porque a Santa Eucaristia não é um prêmio para quem foi na missa. E também não é uma comida para quem foi na festa. Simplesmente foi na festa, de penetra, não preparou direito, não foi do jeito que pedia para a festa. Não é, né? Então é muito diferente. Se não está bem preparado, se está muito tempo que não confessou, se vive junto, se está mal vestido, né, tanto para os homens quanto para as mulheres, né, então não aproxima da Eucaristia. Vive junto e não é casado, não aproxima da Eucaristia.
apoia a lei do aborto, fala mal da igreja, fala mal do Papa, também não aproxime da Eucaristia, porque já é um contra-testemunho, e nós vamos receber a comunhão. A gente está em comunhão de vida, de fé e de pensamento. A gente não pode pensar diferente. Ah, eu não concordo com a Igreja Católica porque ela fala contra o aborto. Então você pode fugir da comunhão, porque você não pode receber a Santíssima Eucaristia, porque você está contestando um dogma de fé da Igreja, né? Então você não pode comungar. Se você comunga, você não vai receber bênçãos, pode ter certeza disso. Vai receber castigo por causa disso. Então, precisa, no mínimo, ter fé e saber o que vai receber, né? Porque não adianta você falar, todo mundo está comungando, eu vou comungar. Não, não é bem assim, né? Ah, minha avó comungava, eu vou comungar. Não, senhor, não, senhora. Tem que se preparar. É por isso que daqui a pouco eu vou dizer quais são os procedimentos para você ir participar da Santa Missa. Porque você não vai para a Santa Missa como você vai para um show, por exemplo, né? É claro que para o show, às vezes, a gente até se prepara melhor, né? Mas para a Santa Missa tem todo um ritual, você tem que se preparar, né? Desde quando você sai de casa, né? Saber a roupa que você vai usar, porque não é uma roupa qualquer. Porque tem gente que acha que vem com a roupa de praia e ele pode aproximar da Eucaristia. E aí, infelizmente, os padres, todo mundo omisso, a maioria deles, aí não fala nada, distribui a comunhão para qualquer um. É claro que às vezes ele, para evitar, sei lá, por causa do seu respeito humano, às vezes não quer causar escândalo, não tem problema. Para defender Jesus pode causar escândalo, sim, né? Aí, eu não vou negar a comunhão para esse fulano não, porque vai causar um escândalo, ele vai problema dele. Se você vir que realmente uma pessoa não pode mesmo receber a Santíssima Eucaristia, antes, né, você chama lá escondido, né, sei lá, reservadinho, vai lá, fala com ele, olha, você não pode aproximar da Eucaristia. Às vezes até alguns fiéis fazem isso, eu vejo na igreja, né? Quando chega assim, às vezes, sei lá, um turista assim um pouco doido, né, um pouco maluco, que está na fila da comunhão, aí o pessoal da acolhida às vezes vai falar assim, olha, você não pode receber a comunhão, com muita educação, muito jeito, né? Aí ele volta para o lugar dele e não tem constrangimento, né? Mas a comunhão é algo sério e a gente tem que aproximar com profunda reverência e devoção, né? Então, se você é saudável, é jovem ainda, faz pelo menos uma genuflexão antes de receber a comunhão, né? Não precisa receber de joelho, né? Mas se conseguir seria ótimo, né? Mas os padres hoje em dia às vezes estão um pouco até criticando. Então, às vezes para evitar isso aí, né? Eu sei que também é um respeito humano, né? E de certa forma também tira essa profunda reverência à Santíssima Eucaristia, né? Infelizmente, é a nossa atualidade, né? Mas a gente tem que fazer o melhor para receber a Santíssima Eucaristia. Ótimo. Muito bem, né? Para comungar é preciso de algumas coisinhas, né? Não é simplesmente, hoje eu vou à missa, hoje eu vou comungar. Eu tenho que comungar em todas as missas. Se você quer comungar em todas as missas, então esteja em estado de graças em todas as santas missas, porque se você não tiver, você não vai poder comungar. Não vai poder aproximar da Santíssima Eucaristia. E esse estado de graça significa você estar livre dos pecados graves. Padre, quais são os pecados graves? Os pecados graves são todos aqueles contra os mandamentos, tanto da lei de Deus quanto os mandamentos da igreja também. E tem outra coisa importante que os padres não falam. Primeiro mas eu vou falar aqui para vocês agora. Precisa do jejum eucarístico. Quem veio para a missa, na porta da igreja, comprou pipoca, comeu um pipoca, um algodão doce, chupou um chiclete, comeu uma bala, alguma coisa, não pode comungar. Porque precisa de, no mínimo, é muito pouco, gente, 1 hora de jejum. Antigamente era 12 horas. Agora tem 1 hora de jejum. E será que a gente não consegue fazer 1 hora de jejum para receber a Santíssima Eucaristia? Precisa do jejum eucarístico. Se você não está em jejum eucarístico, então não aproxime da comunhão. Quem está em pecado público, não aproxime da comunhão. Quem está com roupa escandalosa, não aproxime da comunhão.
Quem está com maquiagem extravagante não aproxima da comunhão. Quem está vivendo demasiado não aproxima da comunhão. Quem é maçom não aproxima da comunhão. Quem é espírita não aproxima da comunhão. Que mais? Os pecadores públicos, sei lá, políticos, sei lá, que têm escândalos públicos, não devem aproximar da comunhão, se não mostrar arrependido, emendou de vida e fez um sério exame de consciência, confessou tudo direitinho. Então, a comunhão é algo sério. E a gente tem uma grande graça, um grande tesouro para receber, e a gente não pode desperdiçar esse momento tão importante. Aproximou da Eucaristia, aproximou do sacerdote, faça uma reverência. Para quem não consegue fazer a genuflexão, faz uma profunda reverência, um vênia, né? E recebe a comunhão com devoção. Hoje em dia está se propagando muito a comunhão na mão, que eu acho uma profanação, a maioria delas, né? Simplesmente coloca a comunhão na palma da mão, o fiel pega com outra mão, comunga, não tem respeito nenhum, né? Coloca a mão para baixo, cai os fragmentos no chão, está profanando a Eucaristia. Então, se você vai comungar na mão, infelizmente não vai ter outra opção para você, então você pode comungar na mão sim. Então você vai com seus 2 dedinhos, né? Pega na Eucaristia com cuidado, comunga, depois retira os fragmentos que estão nos seus dedos com a própria língua e assim por diante, e não corre o risco de profanar a Eucaristia. E se você vai receber desse jeito, você comunga na frente do sacerdote, não pode voltar para o seu banco para você colocar na boca a comunhão, tem que ser na frente do sacerdote. Depois que você comungou, colocou a Eucaristia na sua boca, por favor, não deixe ela lá. Engula imediatamente, para você ficar mais tempo com a graça no seu coração, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, não, mas eu vou ficar mais tempo com a comunhão na boca. Aí vai acontecer que você talvez colocou a comunhão na boca e você não comungou, porque acabou a substância na sua língua e você não comungou, né? Então, engole a Eucaristia imediatamente, né? Quando você já colocar na boca, você já faz isso, né? Depois que você comungou, voltou para o seu lugar, com respeito, com devoção, é claro que o coral está lá cantando, blá, 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 né? Está cantando, né? Muito bem, o canto da comunhão é para isso, né? Ele está lá cantando. Aí se você não vai cantar, porque você não sabe a letra, você não tem a letra, o que você tem que fazer? Permaneça em silêncio e faça alguns momentos de ação de graça, né? Coloca-se na presença de Deus e faz o seu momento lá, né? Reza suas rezas lá, suas orações de adoração, né, de louvor e assim de agradecimento e assim por diante, né? Não deixe Jesus passar na sua vida e você não conversar com ele, né? Não é tão feio quando alguém vem visitar a gente na casa da gente e a gente não fala nada com ele, né? A gente simplesmente fica lá mudo, né? Fale com ele, não precisa falar em voz alta, porque senão você vai atrapalhar os seus irmãos, né? Então fala em voz baixa, né? Tá bem. Então esse é o momento da ação de graças. E esse é o momento de silêncio. Então o povo da música tem que saber. Terminou o canto de comunhão, terminou a distribuição da Eucaristia, o que o coral tinha que fazer? Alguns momentos de silêncio, porque também o coral precisa fazer a ação de graças. Todo mundo, até o padre faz durante o tempo da purificação, ele tem a oração de ação de graças. Ele faz em silêncio, né? Então os fiéis também precisam fazer. Terminou a comunhão, aí vem o segundo oremos, né? Depois da purificação, aquela coisa toda. Vem o segundo oremos da Santa Missa, que é bem solene também. O padre canta oremos, aí faz a oração lá depois da comunhão, né? Terminou, o povo fala amém. Se ele quer fazer um pouquinho mais de ação de graça, ele faz, né? Reza pelos irmãos ausentes, não sei o que, tal, reza lá alguma oração de adoração e assim por diante, né? Se ele quiser, ele pode fazer nesse momento. É claro que não está prescrito no rito, mas ele pode colocar aí nesse momento a ação de graças. Depois dá os avisos breves, né? Esses avisos, eles não podem ser muito longos, né? Porque senão vai atrapalhar a vida de todo mundo, né? Eu fico um pouco assim,
Desculpa a liturgia, mas eu fico um pouco chateado, porque depois que a gente comunga, imediatamente a gente já vai embora, né? A gente não tem aquele momento, assim, de ficar mais com Jesus Eucarístico, né? Mas é o que a liturgia nos oferece, vamos obedecer. Mas não custa nada depois, né, a gente continuar a ação de graças. Isso. E aí, terminou tudo isso, o padre vai dar a bênção final. E essa bênção final é a hora da gente fazer o benzer-se pela segunda vez, né? E ele começa sempre dizendo: o Senhor esteja convosco. E a gente vai recordar mais uma vez, né, com voz forte: Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Eu sei que Ele está aqui, né? Jesus está aqui. E aí ele abençoa o povo, né? Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí todos, unânimes, né? Não dormindo, distraído, dizem no final o amém. Quando dizem o amém, já não está lá na porta da igreja, não. Ainda está no seu banquinho, ainda, tá? Em pé. Em pé. Às vezes vai estar com vontade de ir embora para fazer o almoço, fazer o lanche, viajar, não sei o que tem. Espera o padre sair com muita calma. Espera o canto final terminar e depois você vai embora, né? E ao dar a bênção, o padre benze toda a assembleia. Aí ele não se benze. É interessante. O padre ele se benze uma única vez, né? Ele se benze só quando ele entra para a celebração. Quando ele sai, ele não faz a bênção. E após essa bênção, aí o diácono ou o padre, aí ele envia o povo em missão. Olha para vocês verem que coisa interessante. Na procissão de entrada é indo para o Calvário, né? Encontrar com Jesus lá, para o sacrifício, né? O altar é o lugar do sacrifício, é o Calvário. E depois, no final da missa, tem os mesmos gestos, né? O padre, o diácono, salda o altar com beijo. Depois se tem um Santíssimo no presbitério. Todos fazem a genuflexão e voltam em procissão de onde vieram. Agora, essa procissão ela tem um sentido diferente, que depois, no próximo programa, eu vou falar dele também, se eu lembrar, né? Tem um sentido de partir em missão, ide por todo mundo e anunciar o evangelho. É justamente isso que o diácono ou então o padre fala no final da missa, né? Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. No rito antigo fala-se, ite missa est. Essa é a missa. Vá anunciar, vai viver a sua missa lá no mundo, né? Vai anunciar o reino de Deus para todo mundo, né? Essa é a missão. Então a missa começa aí, começa quando termina. É interessante isso aí, né? E aí o que acontece? O padre sai na procissão, com todo mundo, do jeitinho que entrou, né? Com tudo, turíbulo, cruz, tudo se tiver. E aí terminou a Santa Missa. E só participa verdadeiramente, plenamente da Santa Missa quem está na igreja antes do padre começar a entrar para a missa e depois que ele sai. Depois que ele sai, é bom até fazer um pouquinho de ação de graças, né? Quando você chega antes dele, o que você faz? Prepara o seu espírito para receber, para participar bem da Santa Missa. Mas isso vai ficar para o programa de amanhã, né? Que eu vou falar sobre isso. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui, né? E depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode expô-las que a gente vai tentar responder num momento propício, né? Em um outro momento, né? Eu espero que vocês estejam acompanhando, né? Acompanhando um pouco, né? Como é a celebração, por que tem isso, por que não tem. Se tiver tempo também depois, a gente vai falar sobre os objetos que se usa na Santa Missa, os paramentos, as coisas, tudo que tem na Santa Missa, para que a gente possa entender por que tem, porque eles não estão ali só simplesmente para ficar bonito, não. Eles estão ali porque ele tem um sentido, né? Então todos fiquem com Deus, né? Acompanhem as nossas programações, né? A nossa programação continua ainda, né? E a gente vai poder acompanhar e vai poder ter um pouco mais de cultura religiosa, né? Cultura católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.